Creio que estão no ar, né? Então, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Demarco, sou gerente da área de configurações de rede. Muita satisfação receber todos vocês aqui, todos os agentes conosco. É uma satisfação muito grande poder apresentar para vocês uma evolução no ferramental em dois processos importantes. Nós trabalhamos aqui na gerência de configurações de rede, quais sejam diagramas e interlocutor, lista de contatos, né? São ferramentas importantes para a empresa. Elas, falar um pouquinho de cada um desses processos, né? Tanto o diagrama quanto a interlocução. O diagrama, hoje, é importante esse momento para a gente deixar bem claro isso para os agentes. Às vezes a gente entende, pensa que essas atividades, tanto o diagrama quanto o interlocutor, são atividades assim, atividades práticas, atividades corriqueiras, mas são muito importantes para a nossa organização. Para os senhores, para as senhoras saberem, né? O diagrama, ele é o pontapé, né? Ele é o início de todos os processos de integrações de obras, seja de transmissão, geração, dentro do operador. É a partir do diagrama que se dá decorrência a todo o processo de integração. Interlocução, né? Interlocução barra lista de contatos, né? Também tem uma importância muito grande, porque é o documento, né? É o documento que delega, e para fins até jurídicos, cíveis, as autorizações de operação de ativos, né? Que tem grandes montas de recursos e são de suma importância para o sistema elétrico brasileiro. Então, é com satisfação que a gente vem aqui a público, né? Informar que a gente conseguiu, com apoio muito das nossas equipes internas da DTA, de outras diretorias de recursos de informação, conseguimos uma evolução importante nessas duas atividades, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, essas duas atividades elas são realizadas a partir de e-mails, né? Assim, desde que o INS começou, né? Elas são realizadas via envio de e-mail dos agentes para o INS. E hoje, né, no mundo com exigências mais de rastreabilidade, qualidade, já não se mostram mais adequadas, né? E até mesmo, se a gente for pensar na nova Lei de Proteção Geral de Dados, né, o envio de e-mail com informações tão importantes e particulares, né, próprias dos agentes, agora não ter sistemas próprios, né, sistemas próprios informatizados, via Sintegre, com rastreabilidade, com transparência para os agentes, que é muito importante, e com toda a privacidade que o dado merece. Então, é com muita satisfação que a gente vem aqui a público colocar essa inovação e essa entrada desses dois sistemas. É importante pontuar, né, que a previsão de integração desse sistema é de janeiro de 22. Os sistemas de diagrama ainda vai rodar em paralelo até fevereiro de 22. Ainda aceitaremos e-mails, porque tem um volume de dados muito grande, né, associado a diagramas. Então, a gente ainda vai rodar com o nosso sistema de e-mails até fevereiro de 22. Interlocutor barra lista de contatos, né? E isso já vai começar a se trabalhar já a partir de janeiro de 22 nessa nova plataforma, né? Eu também posso dizer para vocês aqui como que vai ser a dinâmica, né? Para vocês saberem aqui da nossa dinâmica de trabalho de hoje, né? Teremos hoje, vou fazer a apresentação, depois teremos uma parte conceitual acerca de interlocução e lista de contatos. Será apresentada na sequência a parte do ferramental associado a essa atividade de interlocução e será feita uma pausa para responder perguntas, né? Gostaria de dizer, né, ressaltar que ao longo de toda essa nossa apresentação, você por favor, sintam-se à vontade de fazerem as perguntas que quiserem via chat. Nós temos uma equipe em paralelo aqui anotando as perguntas e responderemos elas em alguns momentos, né? Em que momentos responderemos essas questões para vocês? Como eu estava dizendo, após ter feito essa minha apresentação, será a parte conceitual de interlocutor, a parte dos ferramental, e nesse momento faremos as respostas associadas ao interlocutor diagrama. Na sequência, será apresentado o ferramental para diagrama, e ao término da apresentação do ferramental diagrama, também será aberta a oportunidade para responder as dúvidas associadas a diagramas. Tá? Eu queria só aproveitar esse momento, que nem sempre a gente tem essa oportunidade, né,
que a gente tem muitas dúvidas, mas muitas dúvidas mesmo dos agentes. Eu vou falar um pouquinho do interlocutor barra lista de contatos, tá? Muitas vezes os agentes confundem, e a gente compreende, né, que o ONS é uma organização com uma certa complexidade administrativa, a gente compreende essa dúvida, mas muita gente confundem a parte de contatos administrativos, até de diretivos, que tem no Sintegre, com a parte de interlocução. E eu quero usar esse momento para ressaltar e enaltecer essa diferença, né? A interlocução, a lista de contatos, ela tem cunho operativo, né? Então, às vezes o agente vai lá, altera no Sintegre, muda a empresa, né? Muda-se a empresa, o agente chega lá e altera no Sintegre o contato e acha que já está alterando a interlocução operativa. A interlocução operativa é um processo que precisa de um cuidado adicional, porque ele vai impactar a operação em tempo real. Então, é nesse sentido que eu queria diferir aqui para vocês a diferença entre aqueles contatos administrativos do Sintegre e essa nova ferramenta que nós estamos aqui apresentando para vocês. A interlocução operativa é um documento que é muito importante para o operador, porque é a partir dele que a gente sabe quem é o responsável para operar determinados ativos. E isso tem implicações, como vocês sabem e imaginam, implicações técnicas, implicações jurídicas, implicações cíveis. Então é muito importante a gente entender essa diferença. A gente tem muitas dúvidas com isso. Eu alterei o nome da minha empresa mudou de dono, eu fui lá no Sintegre e já alterei as pessoas. A interlocução está realizada? Não. E essa blindagem ela é proposital e importante. Porque para a gente alterar a interlocução de um ativo, a sala de controle não pode parar. A concessão do serviço público tem que ter continuidade. Então a gente só altera o interlocutor depois que está sanada todas as questões contratuais, administrativas, para que a gente possa fazer essa alteração de interlocução com todo o cuidado que se deve ter, com acompanhamento da alteração de infraestrutura. Então, assim, é importante ressaltar essa diferença, que a gente tem muitas dessas dúvidas, né? Então, interlocução é um processo muito importante para o operador e não está relacionado com essa questão administrativa. Então é por isso que a gente fica muito satisfeito, né, de poder estar apresentando essa evolução, né, desse sistema em que antes nós fazíamos via e-mail, então a gente podia, um e-mail podia esquecer, podia escapar, não tinha rastreabilidade. O próprio agente não sabe quais, por exemplo, quais cartas de interlocução e lista de contato ele mandou para nós. Ele não consegue acessar esse sistema. Então, hoje, já à luz da nova Lei Geral de Proteção de Dados, esse sistema vai proporcionar isso. Então, o agente, com toda a privacidade, vai poder enviar essa carta de interlocução, vai poder saber o que ele enviou, vai poder rastrear essa carta de interlocução. E todos os nossos passos, aqui, como aprovador de interlocução ou não, todos os nossos passos, processos vão estar registrados nesse sistema. Então, a gente, mais uma vez, já agradeço aqui de antemão as nossas equipes de TI, né, lotadas na diretoria da DTA, né, junto com a RSO, que é uma evolução importante para nós, tanto para o diagrama, quanto para a interlocução, lista de contatos. Bom, então, assim, sem mais delongas, creio que já estou chegando aqui no meu tempo, eu vou passar agora a palavra para o engenheiro Michel, que vai conversar um pouco com vocês a parte conceitual, né, e também depois a parte ferramental associada a interlocutores e lista de contatos. Mais uma vez, obrigado por estar com vocês, é um prazer recebê-los. Michel, está contigo a palavra, tá? Estão me ouvindo? Por favor, só alguém pode. Ah, tá. Estou te ouvindo, Michel. Beleza, obrigado. Não, é porque não é porque já apareceu a apresentação, né? Então podemos começar, né? Bem, então bom dia, gente. A gente vai falar então aí dessa, como o Demarco falou, dessa implantação, né, de dois sistemas, né, que vão vir auxiliar aí na nosso gerenciamento de dois itens que são muito importantes aí, também no processo de integração aí de novas obras, né, e até no dia a dia da gestão aí dos interlocutores e dos agentes junto ao ONS, né. Então a gente
ao longo desse ano discutiu e propôs aí essa melhoria, né? E aí estamos querendo apresentar para vocês, então, tanto a melhoria na parte de recebimento da carta de interlocução, como na parte de recebimento dos diagramas unifilares dos agentes, né? As motivações, né, que nos levaram a isso. Primeiro, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, que pede aí uma gestão mais transparente de dados de terceiros, né, na sua empresa, né, no caso, no próprio INS, a gente ter essa, como o Demar colocou, o agente ele poder mandar e ele mesmo manipular os seus dados junto ao ONS, né, e aí trocar, atualizar com uma facilidade maior. Questão da própria segurança, quando a gente tem recebimento por e-mail, né, o e-mail às vezes não, não vinha para toda diretamente para quem tinha que tratar, então às vezes vinha por um costume e por uma cultura antiga, às vezes vinha para uma caixa antiga e aí ficava exposto esse e-mail por várias gerências, às vezes até para chegar na própria PDR. Isso, claro, com o tempo foi melhorando, mas ainda a gente recebe às vezes de forma aberta essas cartas de interlocução e às vezes o diagrama também. A padronização, né, do acesso, a gente hoje praticamente o Sintegre hoje é o portal principal dos agentes junto ao ONS, né? E aí a gente também tenta levar essas duas ferramentas para também ser via Sintegre, facilitando assim, né, o contato do agente com o próprio ONS. Isso não quer dizer que a gente não vai ter, não vai continuar tendo os contatos de e-mail, até para trocar ideia, tem os contatos telefônicos, mas o acesso para a entrega do produto, né, seja carta de interlocução, seja diagramas, vai ser via lá Sinteg. E até uma adequação tecnológica da base de dados desses documentos. O diagrama já até passou internamente por uma evolução aqui para nós, e agora a própria carta de interlocução está passando por essa evolução também de aonde que a gente vai estar guardando e aonde que vai estar sendo acessada pelos usuários internos do MS para poder exatamente usufruir lá dos contatos que estão na carta de interlocução. Como o Demarco falou, a gente, vocês podem ir colocando dúvidas ali na apresentação ao longo do processo, né? A gente vai apresentando e a gente depois vai ter um momento para responder. Então, a gente vai passar agora aqui um rápido release ali sobre a questão da interrupção em si, depois eu vou mostrar os acessos ao sistema, e aí a Luciane vai mostrar, então, exatamente a ferramenta interlocutores e a ferramenta diagramas unifilares. E, por fim, vamos mostrar os próximos passos e quais são os canais de comunicação com o INES. Então, a interlocução, né? Primeiramente, né? Então, o conceito, né, isso a gente está pegando exatamente o próprio procedimento de rede, né? Então, o conceito do agente de operação, né? Então, todo aquele agente de geração, transmissão, distribuição, importação e exportação, né? Que são titulares da concessão, da permissão ou da autorização para exploração dos serviços de energia elétrica. E consumidor livre, né, que está conectado, integrante dessa rede de operação. Né? Então, conforme o procedimento. Né? Então, esse agente de operação, ele que efetua as tratativas envolvendo as atividades de comando e execução por meio do centro de operação próprio, de um órgão especificamente designado por esse agente ou por suas próprias instalações. Então, assim, aqui a gente começa a mostrar que existem os dois conceitos. Ele pode, tanto ele mesmo ser o interlocutor junto ao ONS, ou ele pode designar um terceiro para ter essa tratativa com o ONS. De qualquer forma, né, é responsabilidade desse agente, esse titular dessa concessão, permissão, indicar ao ONS essa questão de se ele será o próprio interlocutor ou se vai haver um terceiro, né? Então, e para essa designação, a gente usa, então, esse recurso da carta de interlocução. Ok? Então, aí nasce, então, o conceito lá do agente operador, conforme a nossa rotina de interlocução, né, que pode ser um agente operador, o próprio agente de operação, né, como existem muitos casos no sistema elétrico, ou essa empresa indicada para executar essa atividade junto ao ONS.
né? Ao indicar essa empresa, né, que vai representar o agente de operação, essa empresa deve indicar a sua interlocução, que é o centro de operação dessa empresa, junto ao vai relacionar com os centros do ONS, né? Então, até tem uma diferença, às vezes a gente até, no dia a dia a gente pode às vezes confundir agente operador com interlocução, mas o interlocutor, né? Então tem esses dois entes, tem o agente operador, que é a empresa, e o interlocutor, que é o centro desta empresa do agente operador, né? Então, essa é a diferença. A carta, que te disse exatamente, ela é usada como esse meio para o ONS tomar conhecimento dessa indicação, dessa designação do agente de operação sobre o agente operador, né? E junto à carta, em outro arquivo, até a gente vai sempre pedir para vocês, ser feito em dois arquivos, a gente tem a lista de contatos, ou a relação de contatos, que é exatamente onde é indicado, então, como que o ONS vai proceder o contato com as áreas pares ao ONS, né, para a relação entre o ONS e o agente operador que está representando aquela concessão, aquela permissão. Então, só lembrando, né, que a gente tem atividades de programação da operação, procedimentos operativos, integração de obras, autorrestabelecimento, o próprio tempo real, que tem toda uma característica própria para contato, né, diferente de meio telefônico comum ou e-mail, né, existe em cada tipo de concessão um tipo de contato com o tempo real, né? A parte de apuração e análise de custos, né? A parte de telecomunicações e sistemas de supervisão e controle, né? Ou qualquer outra área que viesse relacionar com o INS que seja de interesse de se apresentar naquela relação de contatos. Então, essa carta de interrupção, então, um documento enviado pelo agente para designar o agente operador e suas instalações, né? Pode ser também uma autodesignação, né? Quem envia, né? Então, quem a priori tem que enviar para nós é todo agente de operação com ativos dentro da rede de supervisão. Então, além da rede de operação, a gente também tem que ter um contato com a rede de supervisão. Por quê? Para a gente poder, pelo menos, ter o contato ali com equipes de TI para garantir que a gente tenha a observabilidade do sistema ao qual está pertencente à rede de supervisão. A rede de operação está contida nessa rede de supervisão, né, conforme mostra a figura. Aí entra a rede básica, rede complementar, né, a UDC, que são as usinas com despacho centralizado, que são tipo 1 e 2A, mas também, aí já mostra aqui no segundo bullet, as usinas 2B e 2C também, que possuem relacionamento também com os centros de controle do ONS. Além disso, todo agente de distribuição e consumidor livre com conexão direta na rede básica ou em DIT, né, fora do ambiente de outra distribuidora, né? Então, as distribuidoras, por obrigação, elas têm que conversar com a gente até pela gestão da carga, né, e outros pacotes de relacionamento que foge até a própria questão só da rede de operação de rede básica. Todo consumidor livre também, agora, né, mais recentemente, todo consumidor livre participante do programa de resposta pela demanda, né, ele tem uma carta, até o próprio site do INSS, existe uma carta lá, ou do modo completo, se ele for conectado na rede básica, DIT, ou do modo até mais simplificado, se ele for um agente que está contido dentro de uma rede de distribuição. Okay? O anexo 4, que a gente, né, comumente chama, né, que são os contatos dos agentes, ele apresenta mais ou menos esse cabeçalho, e a gente até é um ponto que eu acho legal a gente mostrar, só para poder garantir, né, o entendimento. Então, o agente de operação é aquele titular da concessão, né, que está nos indicando a interlocução. Agente operador, a empresa, né, que está sendo indicada para ser interlocutora daquele agente de operação. Como eu falei, pode ser, né, naturalmente, o próprio agente de operação, o agente operador. O interlocutor é o centro desse agente, um COT, um COS, um COG, que ele possua, que é o que vai fazer o relacionamento com o ONS, o centro do ONS no qual ele se relaciona, né? Assim, nós temos Centro-Norte, Centro-Oeste em Brasília, temos o Centro-Nordeste em Recife, o Centro-Sul
em Florianópolis e o Centro-Sudeste no Rio de Janeiro. Então, em qual desses quatro ele se relaciona? As instalações e equipamentos relacionados, né? Então, ali, resumidamente, essas instalações e a data de atualização desses contatos, gente, né? Para a gente saber, ter até um controle, para poder, poxa, já foi um tempo que a gente não tem, a gente, às vezes, o próprio INS provoca para ver se não tem uma atualização dos contatos, dado o tempo que tem essa lista, né? E assim por diante. Novamente, né, as atividades aí apresentadas que são as que compõem, então, os contatos que a gente gostaria de ter para poder ter o par a quem ligar quando precisar ter alguma tratativa operacional, né? Então, por fim, né, o acesso aos sistemas, então, a gente, uma vez, né, existe essa necessidade do envio da carta, né, então a gente vai ver como é que a gente faz esse primeiro acesso ao sistema, como que vocês, né, agentes, podem fazer o cadastro lá no sistema para poder estar usando o sistema para enviar essa carta de elocução, e aí, como é similar, eu já vou apresentar tanto o acesso da carta de elocução, como que faz o cadastro para acesso ao sistema lá pelo Sinteg do diagrama. Então, aqui já lá no Sinteg, né, você já fez o seu acesso, aí você vai ali na parte Meu Perfil, né, Meus Sistemas. Quando aparecer, você vai desculpa, na parte de Gestão de Assuntos Regulatórios, Procedimentos Operativos. Para você acessar essas duas abas, você vai ter lá, então, lá dentro, né, a opção do Diagramas Unifilares e vai ter a opção dos interlocutores. Então, ao fazer isso, você pede para incluir o seu perfil de acesso. Ao incluir o perfil de acesso, então, tanto no diagrama como nos interlocutores, você só faz a inclusão, né? O escopo ser profissional do agente e pede para incluir. Logo depois, você vai ter, então, a mensagem lá de aprovado, né? Receber uma mensagem de aprovação. Então, você já vai estar podendo acessar o sistema, né? E aí, quando você, uma vez aprovado, lá no cantinho da tela do Sintegro, você vai ter lá os quatro pontinhos ali que a gente tem ali sempre para acessar os sistemas junto ao NS, e entre eles você vai ver, então, o diagramas unifilares e os interlocutores, né, caso seja os dois, ou qual você fazer a sua inscrição. Okay? Bem, aí com isso, eu vou passar a palavra para a Luciene, que vai estar apresentando, então, primeiro o sistema interlocutores. Lu, a gente não está ouvindo o seu som. Luciene, não estamos te escutando, Luciene. Luciene, estamos sem seu áudio. Sem áudio. Bom, foi o esquecimento que estava mudo aqui. Desculpa, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar para vocês aqui o sistema de interlocutores. Antes da apresentação, eu vou pedir para vocês responderem a pesquisa de satisfação que está ali no link do chat, tá? É uma pesquisa que geralmente a gente faz quando nós temos algum webinar no ONS, tá? É só responder, tá lá no chat. Bom, Desculpa só me intrometer, Luciane, desculpa. O link ainda não está acessando, tá? A gente vai, o link ainda não chegou para nós, tá, Luciane? Quando a gente chegar, a gente dá um aviso novamente aqui para a turma poder ajudar a gente e responder a pesquisa, tá, Luciane? isso, então tá. Obrigado. Bom, voltando aqui, essa é a tela do sistema de interlocutores, a tela inicial quando vocês acessarem o sistema a partir dos passos que o Michel apresentou para vocês, tá? Aqui nós temos, nessa parte aqui de cima, uma área de filtros para acessar os registros que já estão no sistema. Isso aqui eu vou falar depois, que fica mais fácil para me explicar mais para frente.
Para adicionar uma nova carta de interlocução e tabela de contatos, é só clicar aqui nesse botão adicionar. Ele vai redirecionar o sistema para uma nova página, onde aqui em cima nós temos os dados do usuário. Aqui nós estamos no ambiente de teste, então nós temos um usuário teste, tá? Aqui a data que está fazendo esse registro. Aqui deve ser selecionado a instituição, que nesse caso aqui, para esse interlocutor, ele está associado ao agente Furnas. Se para esse usuário, se o usuário tiver associação a mais de um agente, aparecerá aqui os agentes a qual ele está associado. Tá? Nesse caso aqui é só Furnas, então a gente seleciona aqui Furnas. O interlocutor, como o próprio Michel já avisou para vocês, já relembrou, né? Pode ser um centro de operação do agente que faz a operação, que faz o relacionamento com o centro do ONS, referente à instalação a qual está colocando aquela carta de interlocução, ou pode ser a própria instalação mesmo que tem esse relacionamento direto com o ONS. Aqui nesse exemplo, vamos considerar que tem um centro de Furnas que faz esse relacionamento com o ONS. Então, vamos considerar tipo um centro de operação de sistema, um COS Furnas, tá? O centro de relacionamento com o ONS, eu vou selecionar aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui o Norte Centro-Oeste, mas poderia colocar outros centros também. Aqui posso selecionar mais de um centro, se for o caso, tá? Vamos deixar só aqui o Norte Centro-Oeste, eu posso vir e deletar. E a instalação, nesse caso, vamos usar como um exemplo uma nova linha de transmissão que esteja entrando entre Serra da Mesa e Canabrava, por exemplo. Então, as instalações relacionadas nessa carta de interlocução vão ser, por exemplo, Serra da Mesa. Vou colocar aqui Serra da Mesa. O sistema vai puxar da base de dados cadastrados no ONS a instalação. Então, aqui Serra da Mesa, eu clico aqui, seleciono, e Canabrava. Clico aqui novamente, colocar aqui Brava, que fica mais fácil de eu achar. Canabrava, tá? Então, sim, já selecionei as instalações e agora só falta eu anexar os arquivos. Esse campo aqui é para anexar a carta, eu clico aqui em selecionar, vou anexar aqui uma carta exemplo, carta Furnas, abrir, ele vai jogar o arquivo aqui, eu poderia também ter arrastado e jogado aqui dentro, tá? E nesse campo aqui de baixo eu vou colocar a tabela com os contatos do interlocutor. Então, vamos colocar aqui um interlocutor A, tabela de contatos, de exemplo. Feito isso, já preenchi todos os campos, anexei os arquivos, eu clico em salvar. Ele vai estar processando e vai informar que foi salvo o arquivo. Aqui, solicitação de cadastramento de interlocutores salva com sucesso. Eu posso, automaticamente ele já voltou para a tela inicial. E esse registro que foi criado, ele vai aparecer aqui na primeira linha da minha tabela de registros, que nesse caso, esse aqui. Então, aparece aqui os dados que eu inseri, né? Data, instituição, instalação, interlocutor, contato, né? Centro de contato com o INES. Aqui os dados solicitantes, o status, eu acabei de solicitar, então o status é solicitado. Esse primeiro ícone aqui vai aparecer a carta de interlocução que foi anexada. Se eu clicar aqui no nome, ele vai abrir a carta. Aqui é uma carta exemplo que eu peguei da própria rotina, tá? Voltando aqui, né? Nesse segundo campo aqui, tem esse desenho desse hominho aqui, vai aparecer o anexo dos interlocutores, que tem os contatos de interlocutores, eu posso também abrir por aqui. Esse terceiro ícone aqui é um ícone de visualização, que eu vou explicar daqui a pouco. E esse aqui é um ícone para criar uma cópia desse registro. Mais para frente eu explico como funciona. Enquanto esse meu registro, né, dessa carta de locução e tabela de contatos está no status solicitado, eu tenho condição de alterar alguma coisa que eu possa ter colocado errado. Eu clico aqui na ação visualizar, que é esse terceiro ícone, ele vai abrir novamente a tela onde eu entrei com os dados. E aqui eu posso alterar. Então, vamos fazer de conta que eu entrei com a tabela errada. Seleciono aqui, clico aqui em selecionar. Vou colocar a tabela certa aqui, que seria essa de interlocutores COS Furnas. Ele vai anexar. E aí eu deleto
a tabela que estava errada, ficando só a correta, e posso salvar. Eu posso também excluir se, digamos que eu alterei, não vai ter mais a troca de interlocução, essa obra não vai entrar mais, a qual eu estou colocando essa carta de interlocução, eu posso excluir esse registro. Nesse caso aqui, eu só fiz essa alteração para vocês verem, né? Vou colocar aqui como salvar, e ele já vai anexar lá a tabela correta. O status, aqui está a pessoa que salvou. Coloco voltar aqui. O status ainda vai continuar como solicitado, na tabela de registros aqui embaixo. Ele está carregando aqui. Continua como solicitado, tá? Uma vez que está solicitado, quando o analista do ONS for verificar essa carta de locução e essa tabela de contatos, o status vai mudar para em análise. Uma vez em análise, eu não tenho mais como alterar os dados que foram inseridos, tá? Já fica bloqueado. Eu vou aqui abrir para vocês verem. Eu não consigo mais alterar nada, eu só consigo visualizar. Eu posso visualizar os dados que foram inseridos e visualizar também a tabela de contatos que foi inserida ou a carta. Esse aqui é um exemplo que está lá no sistema. Tá? Vou clicar aqui em voltar para a gente continuar. Estando em análise, no status de análise, o ONS vai verificar se teve alguma pendência, se falta alguma coisa, ou se dá o de acordo. Vamos pegar esse caso aqui, pendência. Eu tenho que, no sistema, registrado 2 casos de pendência aqui no meu sistema de teste. Vamos verificar esse primeiro caso de pendência aqui. Para saber a pendência, é só clicar no ícone aqui, visualizar. Ele vai mostrar aquela tela novamente de entrada de dados. E se eu rolar aqui para baixo a barra, eu verifico aqui o comentário onde está mencionando a pendência, né? Aqui fala que não está as extrações relacionadas na carta que foi anexada. Então, esse registro está como pendência. Eu vou anexar uma nova carta, deleto a carta que foi enviada anteriormente, que ela está errada, falta as instalações. Vou anexar aqui carta A como exemplo e vou salvar. Então, esse registro aqui, antes que a gente perca, é o registro de Furnas, tá? Para a instalação Teresina, Centro-Oeste e Nordeste. Vou salvar aqui. E ele vai mudar com o status de pendência. Já está aqui dizendo que foi salvo. Vou voltar lá para a tela inicial do programa. E vocês vão ver que o status já mudou. Não vai estar mais como pendência e vai estar no status de em análise. Esperando carregar aqui o sistema. Então, tinha 2 pendências, agora só tem uma pendência. Vamos ver a Teresina Nordeste, aqui, esse daqui. Está agora no status em análise, saiu do status de pendência. E o ONS vai analisar novamente. Não tendo mais nenhuma pendência, ele vai para o estado de acordo e depois para o vigente. Eu vou abrir aqui o status de acordo para poder explicar para vocês a diferença entre o de acordo e o vigente. Então, vamos aqui nesse de acordo visualizar esse registro. A gente rola aqui para baixo para ver os comentários. Esse aqui é o registro de uma troca de interlocução, né? Que vai ocorrer só no dia 15 do 12, ó. Propomos a troca no dia 15 do 12. Então, foi dado de acordo do INS referente à data. Como ainda isso não ocorreu, ele não está vigente. Ele continua no status só de acordo. Quando essa troca de interlocução lá no dia 15 ocorrer, o INS vai mudar o status dessa carta de acordo, passar para status de vigente. Então, essa é a diferença entre um status aqui de acordo, é de uma carta de interlocução e tabela de contatos que ainda não está valendo por enquanto, porque ainda não foi feito a troca de interlocução, nesse exemplo, por exemplo. E o vigente é quando já está vigorando, já foi feita a troca de interlocução e já está vigente para o sistema, para dentro do INS, tá? Agora eu vou explicar para vocês quando a gente cria uma cópia. Por exemplo, nesse caso aqui,
eu vou criar uma cópia desse documento. Eu tenho essa carta de interlocução, essa tabela de contatos que já está no nosso sistema vigente, e houve uma atualização da tabela de contatos. A tabela que eu tenho aqui dentro do ONS está desatualizada, vou mandar uma tabela nova. O sistema não aceita mandar apenas a tabela. Tem que estar a tabela anexada à carta de interlocução a qual aquela tabela está relacionada. Então, nesse caso, eu quero atualizar a tabela dessa carta de interlocução, eu vou criar uma cópia, né? Esse caso aqui é o caso de Angra, tá? Eu vou criar aqui uma cópia. Ele vai vir com os mesmos campos adicionados anteriormente e vai liberar para você alterar aqui ou a carta de interlocução ou a tabela. Nesse caso aqui, a gente vai colocar uma nova tabela de contatos, que é uma tabela atualizada. Eu vou colocar aqui a tabela dos contatos B, que foi a tabela atualizada. Eu dou abrir e coloco salvar. Ah, espera, vamos deletar a anterior, né? Senão não adianta. Deleto a anterior, fica só o arquivo. Coloco salvar. Salvando aqui, ele vai voltar para a tabela de registros da página inicial. Tá? Já deu que notícia que salvou, voltar. Ele volta, nesse caso, voltou automático. E vai aparecer aqui um novo registro, esse aqui de Angra, solicitado. Esse registro vai passar por todo o processo, vai ser analisado. Quando, nesse caso aqui, como é só uma alteração da tabela de contatos, o ONS vai avaliar tudo certinho, vai colocar em análise e vai colocar direto, não tendo nenhum problema, vai colocar direto em vigência. E esse registro que estava aqui anterior de Angra, que está com a tabela errada, desatualizada, né? Ele será arquivado. Então, ele passará para o status arquivado. Nós temos alguns aqui que estão com o status arquivado. Vendo? Então, ele fica guardado aqui o histórico, né? Que já foi encaminhado anteriormente, mas está arquivado porque agora o que está valendo é esse novo registro com essa nova tabela de contatos. Agora ficou mais fácil explicar para vocês esses filtros. Então, eu tenho aqui, caso que eu tenha muitos registros já no meu sistema e eu quero filtrar os que estão com pendência, eu venho aqui, seleciono pendência, por exemplo, e posso utilizar o filtro, ele vai filtrar a tabela que eu tenho aqui. Nesse caso, eu só tenho uma pendência agora, né? Se eu colocar limpar, vou voltar à tabela com todos os registros. Eu posso selecionar mais de um filtro. Eu posso colocar aqui vamos colocar aqui instituição Furnas. Não colocar aqui os status, vamos colocar aqui de acordo, só que nessa semana atual. Filtrar. Ele vai aparecer, só tem um que está de acordo na semana atual. Com isso, eu acho que eu fechei essa parte de interlocutores e eu vou voltar a apresentação de novo para o Michel, para que ele mostre um pouco dessa questão desse fluxo interno aqui do sistema. Vamos lá. Então, voltando aqui, né, a Luciene apresentou ali, né, o sistema para vocês, e aí só para a gente fazer um pequeno resumo ali da questão do fluxo, né, de como vai caminhar ali a carta, né. Então, ela vem do status solicitado pelo agente, né, a gente colocou aqui a cor, espero que todos estejam vendo bem ali a diferença de cor das setas. Então, essa cor aqui mais laranja seria o fluxo do agente, né? Ao solicitar, ele pode tanto excluir ainda a carta, porque entende que não é essa, está errado, é um outro jeito do processo e assim por diante, ou ela vai passar, então, para a análise do ONS. Assim que chegar na análise, né? O ONS pode verificar alguma pendência, né? Assim, alguma questão de algum campo que não ficou conforme aquilo que vinha sendo conversado nas questões, por exemplo, de reunião de integração, aquilo que estava sendo esperado, e aí tira-se a dúvida do agente, a gente pode ter a exclusão mesmo, porque o próprio agente, não, vamos excluir, já está em análise, aí o agente não solicita, não, exclui, porque não, né, em algum momento tem que excluir aquele processo, porque vai ser de uma forma totalmente diferente, a gente faz a exclusão, ou, se tudo correr bem, né, o que a gente sempre espera, é que de análise já vá para de acordo, e aí esse status de acordo é exatamente em função
de que não necessariamente por estar de acordo já estar vigente, porque na grande maioria, né, esse processo após o de acordo, estar de acordo é que, vamos supor, uma troca de interlocução. Não, então vamos combinar para o dia 10 de janeiro, que lá eu vou ter a troca de interlocução. Então, após esse processo todo, antes do dia 10, ela vai ficar nesse ponto de acordo até a gente colocar em vigência, então, conforme o acordado, né? Como eu comentei esse exemplo que eu disse do 10 de janeiro. Uma vez vigente, né, ela pode, então, como a Luciane colocou, ela ir para arquivado uma vez que nasceu uma nova carta, uma atualização da carta, ou, como a Luciane colocou, atualização só da lista de contatos, que já é suficiente para aquele conjunto, aquele arquivo ali, ser arquivado e aí passar a valer o novo. Esse, claro, quando é atualização só de lista de contato, esse é imediato, né, porque não está mudando nenhuma relação com o INS, só atualização de quais são as pessoas, normalmente, que o INS vai estar conversando. Bem, vamos aproveitar aqui, fazer uma pausa agora aqui, né? E a gente aproveitar para tentar sanar as dúvidas que foram sendo colocadas aí ao longo desses dois momentos que a gente conversou aqui pelo pessoal aí, né? Vou dar uma olhada aqui, dar uma escala aqui nas dúvidas. A primeira dúvida que a gente teve aqui foi que, para uma instalação nova, João Oliveira, né? Colocou aqui, para uma instalação nova, né, de um agente já existente, é necessário também informar os interlocutores? Sim, para cada nova instalação é interessante ou uma revisão dos interlocutores, né, da carta de interlocução, uma mera revisão, porque está sendo incluída aquela instalação já no conjunto de instalações que aquele agente já opera. Estou entendendo que é essa a dúvida, João, né? Ou, como às vezes acontece também, a gente pode estar colocando um novo interlocutor perante esse agente de operação para aquela instalação. A gente tem muito também isso de, para cada conjunto, ou até cada instalação, cada usina de um agente de operação, ele coloca, às vezes, acaba fechando um contrato de interlocução com empresas distintas. Então, o ideal é que nós tenhamos uma carta de interlocução oriunda de cada agente de operação para cada agente operador que ele possuir, né? Então, a métrica é essa. Assim, a gente tem uma carta de interlocução do agente A, ele tem diversas concessões. Se ele distribui essa operação dele para diversos agentes operadores, ou até, mesmo sendo o mesmo agente operador, porém com diversos interlocutores, ou seja, ele tenha mais de um centro de operação para contato com o INS, a gente peça, então, que faça essa divisão pelas cartas de interlocução. Ok? A próxima pergunta aqui que a gente recebeu, se o sistema já está ativo, a priori não está, a gente vai mostrar ao final como é que vai ser a rotina de entrada em operação desse sistema, mas ele ainda não está valendo. Vai falar, mas o Demarco já até comentou, começa em janeiro a ser utilizado, né, e aí o diagrama, no caso, ele vai ter um período de operação paralela e assim por diante. Tem uma pergunta aqui Por que é favor, Laura. referente ao botão adicionar, né? Então, respondendo assim, como o Michel acabou de falar, que o sistema vai estar disponível para adicionar quando ele estiver ativo para os agentes. No momento, ele não está com o botão adicionar ativo, porque ele não está aberto ainda para ser adicionado novas cartas e tabelas de interlocutores. Então, em janeiro, ele será disponibilizado esse botão adicionar e vocês poderão começar a adicionar as cartas e tabelas de interlocutores para o sistema. Por enquanto, o botão não vai estar ativo, não vai aparecer. Aproveitando aqui uma outra carta do André, desculpa, da Bruno, o André foi o que você respondeu, desculpa. Sim, será necessário acrescentar nessa carta todos os empregados do agente que interage com o SAT? A expectativa é que você coloque,
em cada atividade daquelas que a gente citou, os contatos principais da sua empresa para tratar, no caso ali, né, SATO, SAMUG, seriam então contatos de pós-operação, e aí estaria naquele campo pós. Ali não é obrigado a ser só um contato por atividade. Você pode abrir ali naquela tabela, uma tabela estilo tabela Word, né? Você pode abrir em linhas cada item da tabela. Ok? Ali, outra coisa, o sistema é somente para carta de interlocução, então cartas de contestação não é naquele sistema que vai ser feito, aí vai seguir os procedimentos conforme são já definidos nos procedimentos de redes e rotinas operacionais, tá? O sistema interlocução é somente para a tratativa do agente de operação nos informar quem é seu interlocutor. Então, eu já estou falando, aproveitando aí uma outra pergunta, né, que se quem tem que enviar o responsável, se é o agente operador ou se é o agente de operação, ou como a gente às vezes chama, agente proprietário. A priori, a obrigação é de quem tem a concessão. Apesar que a lista de contatos, muitas vezes, quem acaba atualizando é o próprio agente interlocutor. O que acontece é que, como lá no Sinteg, vocês vão estar vão estar cadastrando quem será o usuário que vai cadastrar a carta ao sistema ou até o próprio diagrama, nesse cadastro, o próprio interlocutor muitas vezes já será, nesse momento, o próprio representante do agente de operação, né? Então, já acaba que ele faz esse papel, apesar de que, volto a repetir, a responsabilidade da carta é sempre do agente de operação, porque ele está delegando a função dele a outro agente, né? Isso. Nós temos uma pergunta aqui do Watson, que é: todos os agentes vão ter que informar no sistema ou só se tiver alteração, atualização? Então, assim, toda vez que tiver que inserir uma nova carta de interlocução, terá que ser inserida pelo sistema. E toda vez que tiver alguma alteração na tabela de contatos, sim, terá que ser informado pelo sistema, tá? Essa pergunta, né, já responde a pergunta da Marcelo, imagino, né, que também perguntando se teria que ser recolocadas todas as cartas de interrupção já existentes da nossa base. Não, a priori, não. Claro, a gente vai aproveitar, à medida que for fazendo a migração, a gente vai dar uma aproveitada para dar uma olhada na carta que está lá, e aí, com isso, se a gente vê que precisa de uma atualização, né, porque às vezes a gente acaba passando essa necessidade da atualização, iremos, então, entrar em contato com esse agente, pedindo, então, aproveitando para atualizar a carta ou a lista de contatos. Uma outra pergunta aqui, se vai ter uma disponibilização da apresentação. Então, está sendo gravado esse webinar, né? E aí, até a ideia mais lá próximo da entrada em operação dos dois sistemas, a gente mandar um lembrete no nosso Sinteg e até disponibilizar o link para as pessoas, até quem não teve oportunidade ou quem está assistindo aqui, poder até rever a apresentação parcialmente ou completa para poder aproveitar e lembrar, né, o operação. Além disso, vai estar disponível também lá próximo o manual dos sistemas, né? Assim que eles estiverem em produção, junto com o sistema em produção, vai ter uma disposição do manual, tanto do sistema interlocutores como do sistema diagramas unifilares, para poder contemplar, para facilitar, né? Além, no final, né, a gente vai falar dos canais de comunicação, a qual a PDR para esses dois sistemas vai estar disponível para tirar dúvidas, às vezes até pode ter até uma questão técnica e a gente vai direcionar para a equipe técnica para verificar se está tendo algum problema. Então, todas essas questões vai ter, acho que, bastante oportunidade de a gente, quando precisar utilizar, ter capacidade de estar utilizando o sistema aí sem dificuldade. Acho que é um sistema simples, que não vai apresentar grandes dificuldades para a gente conseguir utilizá-lo, tanto o ONS como os agentes. Bom, nós temos uma nova pergunta aqui da Karen Novak, né? Vou ler a pergunta aqui para vocês, né? No caso da Cotesa Engenharia, agente operador, e COS Cotesa, centro de operação do agente operador, pois não somos só o agente de operação. Quando vamos incluir
o perfil de acesso em meus sistemas deve-se incluir a lista, escopo, relações profissionais, todos os agentes de operação cuja COTESA é o agente operador ou somente incluir a COTESA. Essas questões, Karim, elas devem ser encaminhadas para o pessoal do Sintegre, tá? Então, eles que conseguem dar essa informação com relação ao seu perfil de contato, né? Nós temos o canal que mais para frente o Michel vai apresentar, o canal de dúvidas com relação aos perfis profissionais dentro do Sintegre, e lá você pode entrar em contato com eles e tirar essas dúvidas referente ao seu acesso ao Sintegre, tá? Essas questões são relacionadas antes do acesso ao sistema de interlocutores ou mesmo sistema de diagramas, ok? Então, assim, acho que deu uma primeira rodada. Não, a gente vai ter uma segunda rodada aqui, tá, pessoal? Então, a gente. E aí, se precisar. Lembrei de um detalhe da carta de interlocução. Não tem problema, a gente pode, se tiver tempo hábil, a gente tenta responder, senão a gente depois até tenta pedir para vocês mandarem por e-mail a dúvida, ou e entrar em contato com a PDR, com os canais que a gente vai apresentar aqui, e a gente vai tirando dúvidas até entrar em operação, garantir que ninguém esteja nenhuma dificuldade aí para acessar os dois sistemas. Então, voltando à nossa apresentação, então a gente vai agora, então a Luciene vai apresentar para nós o sistema de diagramas. É muito similar ao sistema de interlocutores, né? Mas aí tem algumas peculiaridades, acho que tem facilidades que vão permitir. E aí vale a pena até para revisar aí, que a gente já viu até agora. Luciene, tá bom? Ok, então eu vou compartilhar aqui minha tela com o sistema de diagramas para vocês poderem ver. Bom, eu não sei se já está apresentando a tela aí do sistema. Tá, sim. Ok, então. Então vamos lá. Como vocês podem ver, essa tela aqui inicial do sistema de diagramas enfilares, ela é bem parecida com a tela do interlocutores, tá? Temos aqui nessa parte superior uma área definida para filtros e aqui embaixo os registros que estão no sistema dos diagramas que já foram enviados. Para adicionar um diagrama, a gente seleciona aqui a opção adicionar. Vou clicar aqui de novo. Eu acho que eu perdi a conexão. Deixa eu só conectar aqui novamente, só um minutinho. Entrar aqui no sistema de novo. Então tá, a gente clica aqui na tela no ícone adicionar. Tem que compartilhar de novo. Eu vou compartilhar novamente então. Compartilhar. Isso, então tá. Cliquei no ícone adicionar, ele vai abrir novamente essa tela aqui, onde vou adicionar os dados da instalação que eu estou colocando no diagrama. Eu vou colocar o agente ao qual eu estou adicionando aquele diagrama, no caso aqui Furnas, a instalação. Aqui para o diagrama a gente tem que digitar mesmo o nome da instalação, vou colocar aqui Serra da Mesa. O centro de relacionamento com o qual essa, faltou o A aqui, né? O centro de relacionamento com o qual essa instalação vai ter com o ONS, qual o centro que vai ter relacionamento, no caso aqui Norte Centro-Oeste, e aqui eu vou selecionar qual o diagrama que eu estou enviando. No caso, eu vou adicionar um diagrama pré-operacional. Eu venho aqui no campo para o diagrama pré-operacional e vou colocar o diagrama pré-operacional, exemplo aqui da SEA, no caso da Serra da Mesa. E clico em salvar. O processo é bem similar ao processo do interlocutores. Então, vocês vão ver que, sabendo usar um sistema, vocês vão saber usar o outro.
O sistema aqui, como esse ambiente é um ambiente de teste, ele é mais lento, tá? Então, ele demora um pouco para poder carregar as telas. Quando você estiver no ambiente Sintegre mesmo de produção, ele não vai ter essa demora toda. Esse aqui foi o que a gente adicionou, a instalação Serra da Mesa, está aqui também no status solicitados, como acontece com o sistema de interlocutores. Enquanto está nos status solicitados, a gente pode alterar ou mesmo excluir. Vou excluir isso aqui, porque eu não fiz com vocês nenhum caso de exclusão, né? Vou fazer isso aqui. Digamos que eu não quero mais adicionar aquele diagrama pré-operacional, por alguma razão, está errado aquele, não era daquela instalação Serra da Mesa, que seja. Eu clico aqui em excluir, ele vai perguntar de novo uma confirmação, clico em sim, e ele vai excluir, é excluído com sucesso. Eu clico aqui, ele já volta, aliás, ele volta direto para a minha tela inicial e vai aparecer que o status excluído. É bom lembrar que tudo que você faz aqui fica registrado aqui no sistema, tá? Então, mesmo tendo excluído, nesse caso aqui, ele vai manter o registro aqui excluído. E esses status, toda vez que há uma alteração de status, o sistema vai avisar por uma notificação para vocês que houve aquela alteração do status daquele registro que foi incluído. Isso tanto para o sistema de interlocutores, quanto para o sistema de diagramas. Eu esqueci de avisar isso para vocês quando eu apresentei o sistema de interlocutores. Bom, então agora eu fiz uma solicitação de inclusão de um diagrama, vai entrar para análise, como acontece com o sistema de interlocutores, não havendo pendências, aqui, por exemplo, nesse aqui está uma pendência, né? Clico aqui para visualizar a pendência e vai mostrar aqui que é a questão, a gente rola a tela para baixo, né? Que mostra a pendência. Para poder sanar a pendência, eu tenho que, nesse caso aqui, enviar um novo diagrama em formato PDF. Né? Se eu colocar um novo diagrama, ele volta aquele registro ao status em análise. Voltando aqui para a tela inicial, tá? E eu tenho, se não tendo nenhuma pendência, o ONS dá o de acordo para aquele diagrama. Tá? É bom verificar que aqui não existe o status vigente. Por quê? Porque uma hora que o diagrama está de acordo, ele é distribuído internamente dentro do ONS para todas as áreas que precisam desse diagrama. Tá? Agora, caso eu queira alterar, esse é um diagrama pré-operacional, eu vou mandar um novo diagrama pré-operacional, teve uma atualização, já entrou algumas obras e vai entrar novas obras, então tem que reencaminhar o diagrama pré-operacional. Eu vou clicar aqui nesse registro aqui, no caso, eu vou mandar um novo diagrama de Araraquara. Eu clico aqui em visualizar, deixa eu ver, esse aqui foi um diagrama operacional. Então, digamos que, utilizando esse mesmo registro, vou mandar um novo diagrama operacional de Araraquara. Desculpa, né? Não clicar, não. Vou criar um novo registro. Vamos voltar lá e criar um novo registro para mandar um novo diagrama operacional de Araraquara. Da mesma forma que você cria interlocutores, tem que ser criado aqui também. Então, eu vou aqui no registro de Araraquara e vou criar aqui uma cópia desse registro para mandar o novo diagrama operacional, porque, digamos, a obra que estava para entrar, entrou e agora eu tenho que encaminhar o novo diagrama com aquela obra em operação. Então, eu venho aqui, os dados aqui em cima são mantidos da mesma forma que estava. Eu vou acrescentar aqui um novo diagrama operacional, colocar um diagrama operacional B aqui, abrir. Esse diagrama A aqui estava errado, eu tiro, né? Que agora o novo atualizado é esse diagrama B. E vou salvar. Esse registro vai entrar lá naquela tabela de registros como novo registro. Já está carregando a nova página, de novo, tá a página inicial. Ele entrou aqui em Araraquara como solicitado e inicia o processo novamente.
ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A parte de filtros aqui é da mesma forma que o de interlocutores, né? Você usa o filtro para poder filtrar os registros aqui para facilitar a busca. Isso eu acho que eu passei por todos os status, né? Aqui no sistema de diagramas tem menos status do que no sistema interlocutores. Mas eu vou passar para o Michel, ele vai explicar melhor como que é esse fluxo dentro do sistema de diagramas, tá ok? Então, uma última passe entre eu e Luciene, vamos para a parte já fechando, né? Então, aqui, mais simplificado, como a própria Luciene explicou ao longo ali do processo de mostrar a ferramenta, né, é o fluxo de diagramas unifilares. Então, também ele vem status solicitado, onde, né, do agente vai vir, normalmente já pode nascer e já ir para o excluído, por entender que em algum momento não é aquele documento, não seria aquele documento, assim por diante, ou ir para o status em análise, onde novamente o ONS vai fazer a análise e, se for o caso, eu ressalto que se o agente nos avisar, não, ó, está em análise aí, mas exclui que eu vou fazer um novo cadastro, tal, iremos excluí-lo, provavelmente será, normalmente o ONS irá excluir somente nesse caso, porque a priori não teria, porque o ONS excluiu o diagrama em si, se não, ele vai para pendente, se houver alguma uma coisa, alguma alteração que precisa, alguma informação que não ficou muito clara, né? E aí pode, claro, passar de análise para pendente, como na carta de locução, e por fim ela pode ir de acordo, né? E se mais próximo, por exemplo, um pré-operacional, se mais próximo da efetivação da obra, houver uma atualização do diagrama, né? O próprio agente pode nos pedir para a gente colocar em pendente de novo, porque ele vai retratar aquele pequeno ajuste, talvez tenha que fazer no diagrama, a gente novamente pegar em análise e colocar de acordo. Como a Luciane colocou, daqui ele vai para o sistema MPO do ONS, né, onde fica guardado junto, assim como ficam as instruções de operação, para uso interno do ONS, né, e consulta das áreas do ONS, esse diagrama, né, para todos aqueles fins que nós precisamos, de preparação de telas, para sistema de supervisão e demais utilizações. Bem, os próximos passos. A gente, então, no dia 5/1, né, agora, a gente deve soltar novamente essa notícia desses dois sistemas no Sintério, como eu havia comentado, né, e já disponibilizando, então, os manuais. Imagino que nesse comunicado, né, a gente poderá colocar o link, então, também até dessa gravação que estamos fazendo hoje, esse webinar, para poder as pessoas, como eu disse antes, rever ou até ver, quem não teve oportunidade hoje de estar aqui acompanhando ao vivo, né? Rever essa gravação. Acho que a gravação já ajuda muito, né? Mas, como disse, além dos manuais que também vão facilitar. No dia 10, entra em operação os sistemas, né? Então, a partir do dia 10, a nossa expectativa, principalmente na parte de carta de interlocução, é já começar a receber, a partir daquele momento, aquelas que não já estão em tratativas, né, passar a ser, entrarem para nós via o sistema, né? É claro, se a gente receber um e-mail, no dia 11 recebe um e-mail, aí a gente vai conversar, não, ó, por favor, né, utiliza lá do sistema para poder fazer essa entrega da carta de locução para o INS, a gente vai tratar, vai conversar, não vai se perder informação, com certeza, até porque sempre existe, por mais que não vai haver uma operação paralela, mas não é por isso que vai se perder a informação da carta de locução, né, que chegar nesses primeiros dias por e-mail. A gente vai tentar tratar e ajudar a usar o sistema novo lá, Sintec. No dia 10 também entra em vigência a revisão das rotinas, tanto a rotina de interlocução como a rotina de diagrama, explicando, então, né, exatamente indicando esse novo meio de contato com o NS para essas entregas. Do dia 10 ao dia 9 do 2, do dia 10 de janeiro a 9 de fevereiro, então, a gente vai ter, então, uma operação paralela do recebimento dos diagramas, exatamente porque o volume é grande e aí a gente não teria essa facilidade de estar
diagrama solicitando para utilizar, mas a gente já vai tentando, respondendo e pedindo para utilizar lá o sistema até dia 9, aí no dia 9 a gente vai descontinuar, vai fazer a descontinuidade da caixa de diagramas, né? Não utilizar mais ela como meio para receber os diagramas, né? Então, como está ali na extensão da caixa, ok? Os canal de comunicação, né? Para dúvidas, como a Luciane colocou ali até aquele primeiro round de perguntas, dúvidas do sistema Sintegre, né? Permissões de uso, a gente tem lá o próprio sistema Sintegre, os meios, né? A central de atendimento lá que atende lá o Sintegre, ou o e-mail de relacionamento que faz isso, né? Já é de uso para todos os sistemas que estão lá no Sintegre. E para dúvidas exatamente sobre o sistema interlocutores e diagramas, aí vocês podem acessar, então, a gerência de configurações de rede, né? Pelo e-mail config.rede@ons.org.br, né? Ou até através lá da rotina de interrupção, entre as informações que ela contém, existe um último anexo lá, que é um link para uma lista de contatos do NS, exatamente das áreas que vocês indicam nas áreas pares que vocês indicam na lista de contato, e entre elas está lá os contatos da PDR, onde tem meu contato, tem o contato da Luciene e demais colaboradores aqui da gerência de configurações de rede. Vamos então para mais uma rodada de dúvidas. Bom, eu vou começar aqui com a dúvida da Karim, né? Ela perguntou, Luciene, poderia mostrar novamente o caminho do sistema diagramas unifilares em meu perfil, meus sistemas, pois para mim não aparece em gestão de assuntos regulatórios, procedimentos operativos, junto do sistema de interlocutores, ou seja, ela está acessando lá e só aparece disponível o sistema interlocutores, né? Não vai aparecer mesmo, Karim, o diagramas unifilares. Por que que não vai aparecer? Porque ele ainda não está ativo para os agentes, tá? Ele só vai aparecer em janeiro. No momento, ele não aparece por conta disso, tá? Em janeiro, quando você for consultar, como o Michel já apresentou lá, que vai passar a funcionar a partir do dia 10, ele vai aparecer lá ativo e você pode se cadastrar para poder utilizar o sistema, tá? Tem uma outra pergunta agora da Carolina. Vocês preferem que mantenha registro de interlocutores e diagramas anteriores ou que eles sejam sempre substituídos para deixar o sistema somente o que está válido? Essa Bom, pergunta, deixa eu juntar com uma outra pergunta também, que perguntou sim. se o agente já teria, né, as antigas cartas. O que vai acontecer? O sistema está entrando em produção, né? Então, como a Luciane falou, a gente coloca em produção até para uso interno ou externo, mas está. E aí agora, uma atividade paralela que será feita na carta de interlocutores é exatamente a permuta do sistema antigo, onde elas estão guardadas hoje, internamente no NS, até um sistema onde também se guardava antigamente as instruções de operação, né? As instruções já foram para um novo sistema, e as cartas virão para esse sistema direto no Sinteg. Nessa permuta, a gente vai aproveitar para fazer uma validação, e aí, à medida que for feita a permuta, e vocês forem acessando, vocês vão ver as cartas que têm lá já linkadas aos agentes associados aos agentes de operação, tá? Então, vai ter um momento que já está. Então, assim, a priori, em qualquer momento, a gente pode atualizar sua carta. Isso não tem nenhuma amarração. Você pode olhar lá para ter um contato ruim, ou a carta não está exatamente com toda a definição que a gente gostaria que tivesse, então a gente pode atualizar, isso não tem problema. Porém, a gente vai também, em paralelo a isso, tentar também dar uma olhada e aquilo que já está lá, e assim, à medida que a gente for identificando uma possibilidade de melhoria, tanto na carta como na lista de contatos, né, por notar que ela está desatualizada, ou ela é muito antiga e pode ser que esteja desatualizada, a gente vai tentar o contato com a gente pedindo, então, mandando um e-mail para vocês pedindo, então, a atualização dessa carta.
não precisa fazer toda a substituição no primeiro momento. Tá? Senão, não tem. Agora, claro, realmente, se notar que, poxa, eu vou substituir tudo, tudo bem, vamos lá, vamos substituir tudo e vamos já atualizar todas as cartas, barra ou listas de contatos. Isso. Com relação aos diagramas, se vai ter no sistema todos os diagramas que estão vigentes? Não, não vai ter. Hoje nós temos um sistema interno dentro do ONS, do MPO, onde estão todos os diagramas que nós temos de todas as instalações da rede de operação e supervisão. É um quantitativo muito grande, tá? Então nós já temos isso já com todo o histórico dos diagramas das revisões anteriores, já de muitos anos, tá? Então, esse sistema de diagramas unifilares que está no Sintegre é apenas para receber os novos diagramas. Então, não serão recebidos mais diagramas por e-mail, né? Só até a parte da operação paralela, depois não serão mais recebidos por e-mail, e eles entrarão pelo sistema diagramas unifilares no Sintegre. Ali serão mantidos apenas os últimos diagramas. Então, se eu tenho uma revisão 14 de um diagrama e vou colocar a revisão 15 vai ser mantida lá, a revisão anterior 14 não vai estar mais registrada lá no sistema. Isso também é bom para ter o controle mesmo de vocês, para saberem qual que é o último diagrama que vocês enviaram para o ONS, tanto para o diagrama operacional quanto para o diagrama pré-operacional de uma instalação, tá? Então, sempre vai ter lá no sistema diagramas unifilares a última versão dos novos diagramas que foram enviados, né? Esse passivo anterior, ele ainda não vai estar lá no sistema, porque é um passivo muito grande e impossível da gente mover ele para o sistema de diagramas, ok? Mas se vocês quiserem saber qual que é a última versão do diagrama, se está atualizado ou não, aproveitando aqui o webinar, que é bem interessante, a gente tem o diagrama sempre atualizado, é só pedir para a gente qual que é a última versão que nós temos, que a gente envia para vocês, tá? Para vocês verificarem se o diagrama que nós temos no sistema está atualizado ou não, ok? Aproveitando aqui, o Sérgio Torres, né, pedindo para mim se ele poderia mandar as informações dos eventos que ocorrerão a seguir, né? Como eu falei, esse webinar está sendo gravado, então vai ser disponibilizado, né? Mas estou entendendo que os eventos seriam ali os próximos passos, né? Mas a gente pode, sim, talvez daquele primeiro e-mail que foi enviado de convocação, a gente pode, de repente, pegar só essa partezinha dos próximos passos, um bom lembrete, só para garantir, antes do dia 10, antes do dia 5, quando vai ter uma nova divulgação, já deixar lá na agendinha de todo mundo aí essa informação, podendo verificar aí depois do webinar o envio desse e-mail, tá? Uma outra pergunta do André, essa rotina de processos são para os novos processos, certo? Os já existentes são mantidos. Eu estou entendendo que processo é aquilo que já está em andamento. Se é isso mesmo, tá, André? Aí sim, então você já mandou uma carta, vamos supor, você, já vai estar sendo tratada como mais. Não é porque ao longo dessa, né, do uso da sua carta mudou o sistema, a gente vai pedir para tu inserir novamente a carta locução, tá? Ou até o diagrama pré-operacional. Até porque se na véspera a gente receber um pré-operacional, será tratado como sempre foi, colocado lá no sistema, né, e assim por diante. Agora, sobre a carta, uma particularidade é que, à medida que a gente for recebendo a carta, nós iremos colocar já no sistema também. Vai ter um momento que a gente vai tentar já ir colocando no sistema, mesmo antes de abrir para vocês, se tudo der certo. E aí pode acontecer, né, por já ter sido feita toda a transferência, vamos supor, né, e aí a gente consegue começar a colocar a carta. Então pode acontecer de quando entrar o sistema, as cartas já estarem lá. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que pode ser no processo de migração, se ele for mais célere, pode acontecer isso. De lá no dia 10, boa parte das cartas, ou toda uma totalidade, as cartas já estarem no sistema. Ok? Esse processo ele é minucioso, porque a gente vai analisar as cartas à medida que for transferido, então por isso que não dá, pelo volume que tem lá, eles não tem como precisar agora se no dia 10 já estarão lá todas ou uma parte, né, para garantir que realmente o que estiver lá já está consolidado, é exatamente o documento efetivo, tá?
Acho que fechou as perguntas, pelo menos não sei. Tem mais uma pergunta aqui da Tá, Karin. por favor, então. Então, ela perguntou, né? Esse sistema de diagrama terá integração com o SIDAT? Atualmente, o botão Abrir diagramas das instalações lá consultadas redireciona para o Sintegre, mas retorna nada que corresponde à sua busca, né? Retorna com essa mensagem. Não, Karim, ele não vai ter integração com o SINDAT, mesmo porque os diagramas dos agentes é um documento confidencial. Por isso que por isso que o Sintegre retorna com a frase nada que responde à sua consulta, porque ele não pode liberar essa consulta dos diagramas por outros agentes. Então, só pode ver o diagrama o dono daquele diagrama, o agente responsável por aquele diagrama. Então, essa é uma consulta restrita apenas o agente que pode ver esse diagrama e ele tem que consultar nós, o ONS, a área de configurações de rede, para saber quais os diagramas que ele tem no sistema. Se um outro agente perguntar para nós, como já ocorreu antes, de diagramas de outros agentes, a gente não disponibiliza para esse outro agente o diagrama de terceiros, ok? Só complementando, né, Luciano? Isso. Além do próprio agente, claro, né? O ONS consegue, né? E também o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL também tem acesso, porque eles utilizam a nossa plataforma para consultas, né, esporádicas, às vezes para até entender alguma demanda que chega lá para eles, né? Então eles também têm acesso ao nosso sistema de diagramas, lá Bem no lembrado. PO, né? Então, só lembrando que eles são os que estão. Bem, senhores, acho que fechamos então. Então, eu vou devolver a palavra para o Alexandre Demarco, né, nosso gerente aqui na configuração de rede, para dar prosseguimento. Então, acho eu, nosso encerramento, e acho que a gente conseguiu passar as informações, espero pelo menos ter conseguido. Obrigado, viu, pessoal. Obrigado, Michel. Obrigado, Luciene. Parabéns aí pelas apresentações, muito claras, elucidativas. Então, aqui para o encerramento, né, mais uma vez não posso deixar de agradecer a presença de todos os agentes, né, é um prazer recebê-los, mesmo que virtualmente. É importante a gente poder compartilhar com vocês essas evoluções de sistemas. Agradecer mais uma vez a nossa área RSO, né, a nossa área de TI, que nos auxiliou em muito nessa conquista, nessa evolução dos sistemas, né, que sempre foi motivada para buscar a transparência dos dados e privacidade, né, dos dados dos agentes, que é muito importante. Ressaltar aí, né, os tempos de implementação e de implantação dos sistemas, né, como mencionaram, a partir de fevereiro o diagrama, a partir de janeiro a parte da construção de diagramas, mas sempre, né, pessoal, a gente trabalha muito em parceria com vocês, né, nada assim que seja mandatório, a gente temos que definir esses marcos, né, para a gestão da mudança, mas a gente está sempre trabalhando junto com vocês, tá? Então, queremos deixar sempre abertas nossas portas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento, eu vou até colocar aqui o endereço da nossa gerência. Vocês podem nos acessar via esse e-mail. Esse e-mail ele é único na nossa gerência. E tanto o Michel quanto a Luciane vão estar sempre atentos para as perguntas de vocês, para tirar dúvidas complementares que não puderam ser exauridas nesse nosso momento, tá? Então, acho que sem mais delongas, né, a gente agradece e fazemos o encerramento desse webinar, tá? Que foi um prazer tê-los com vocês aqui, tá? Então, muito obrigado. Dúvidas, fiquem à vontade a usar esse e-mail. E estamos sempre trabalhando junto com vocês, tá? Então, se precisar de algum apoio, precisar de algum prazo, a gente está sempre à disposição, tá? Obrigado, Michel. Obrigado, Luciene. Obrigado ao pessoal da organização. E bom dia a todos. Bom dia de trabalho para vocês, tá? Bom dia.